E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, sobre questões de leis, eu sou bem claro com o meu público a respeito disso. Lei Maria da Penha tem que continuar. Só que o problema é que não existe pro homem. Grava isso. O que a gente quer é que, na verdade... Mas hoje o homem, se ele sofre lesão corporal, ele pode fazer denúncia. Isso já acontece, né? O que é legal seria justamente o homem ter o mesmo direito da mulher na questão da Lei Maria da Penha. Por exemplo, se você tiver o homem hoje sendo vítima de violência doméstica, como existe, né? Você concorda? Sim, claro que existe. Óbvio que existe. Se existe, o homem não consegue mas pedir não na mesma porcentagem que mulheres, né? Sim. Mas ele não consegue pedir uma medida protetiva e a delegada lá da delegacia acionar a polícia para ir na casa da pessoa e separar os corpos ali daquele ambiente. Lei protetiva consegue. Medida protetiva consegue. Se ele tiver, no caso, só a palavra dele, não consegue. Ele tem que ter outras provas que para a mulher não é a mesma coisa. Não, a mulher ela também precisa provar. Ela precisa provar tudo que ela faz. Ela precisa provar. provar. Chega na delegacia, ela precisa provar com as mensagens, se o cara fica mandando mensagem pra ela precisa provar se o cara tá perseguindo ela no trabalho, se o cara tá indo na casa dela, se o cara tá perturbando o filho, se tá indo na escola do filho. Isso ela precisa daí, provar tudo isso, porque sim, a medida protetiva ela prova isso daí se já rolar logo em seguida a investigação, ela for ouvida e assim por diante. Porém, de imediato, a delegada já pode pedir separação dos corpos dentro da unidade familiar. No Ainda caso, bem, né? Sim, exatamente. Ainda bem. Só que pro homem, o homem gostaria de ter esse direito. O homem gostaria de ser ouvido também, antes de mais nada, ao levar uma denúncia, não ser tido como um homem frouxo. Não ser tido como um homem covarde. Pô, tá apanhando de mulher. Pô, tá sofrendo, né, cara? Sua mulher te bate. Ele gostaria de ter esse posicionamento. E é isso que eu defendo no meu canal. E daí, como é que vocês lutam por isso? Porque você fala disso, certo? Mas daí, como que isso vai ser aplicado na prática? Tipo, vocês falam que vocês não são um movimento e que vocês não se organizam em prol de alguma coisa, nem de pautas. Então, se você tem esse ponto, como que você vai lutar pra alcançar ele? Porque você tem um ponto, e ele é um ponto bom. Homens sofrem violência doméstica. Mas agora, como que a gente vai solucionar esse problema? Com a Red Pill. Vamos lá, como eu falei. É isso que eu quero entender, porque a Red Pill ela tem que trazer alguma coisa aí pra vocês estarem ligados. Você tá tentando colocar a ideia da Red Pill novamente como movimento, que foi o erro da mesa anterior. Que mas não, ela tá perguntando por quê. Não é isso, não. É o problema do que ele tem. E o que é a Red Pill, entende? Não. O problema é que ele tem um problema real, um problema material. E que ele quer tem dados um fim, sobre isso. Que ele falou que não tinha, que ele tem um fim. Sim, gostaria que houvesse medida protetiva para homens. Como? Sim, mas aí... esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer aqui. Criticando mulheres. Porque nós, mulheres, se a gente tem um problema, se a gente tem uma pauta, por exemplo, as mulheres sofrem mais violência doméstica, a gente vai se organizar e vai lutar para que exista uma lei sobre isso. E vocês, homens, o que vocês fazem? Mas é que tá. E vamos nos movimentar politicamente, inclusive. Com apoios políticos. Vamos lá. Surgiu o movimento do direito dos homens, isso nos Estados Unidos, tá? Eu tô falando. Isso daí surgiu durante muito tempo e eles foram justamente rechaçados por políticos, eles foram destratados, eles não foram ouvidos, eles foram muitas vezes tirados de cena, por mulheres inclusive. E eles desistiram? As feministas não. Não, as feministas foram rechaçadas, zoadas, fizeram difamação e calúnia com as feministas. Eles não desistiram. Só foram queimadas, mas... Eles não desistiram, a gente só calma. foi queimada, guilhotinada, mas nada demais. Mas vamos lá, eu tô querendo pontuar pra vocês uma coisa. Teoricamente, nossa sociedade, principalmente mainstream, mídia, jornais e, enfim, meios de comunicação, partem de um pressuposto de que existe uma diferença estrutural entre homens e mulheres. De que, por teoricamente vivermos num patriarcado, o homem... Teoricamente? O homem... Meu Deus... Vamos lá. O homem, ele tem a percepção de que se ele tá sofrendo, na verdade é porque os outros homens percebem isso, tá? Tô falando dos outros homens, até mesmo políticos homens. Pensam assim, se o homem tá sofrendo uma opressão, é porque, na verdade, ou ele é frouxo, ou ele tá deixando, ou ele consegue resolver sozinho. Isso é o problema da masculinidade tóxica, que a gente pontua. Então tá, só que aí que tá. Se cobra do homem que seja algo. A classe política ainda olha pro homem como o homem não pode ser vítima. Então, primeiro, a gente tem que fazer o quê? Um trabalho cultural. A gente tem que disseminar a informação. A gente tem que ter, enfim, reivindicações que precisam ser faladas nas redes sociais para que gere-se uma discussão. E a partir daí, com a discussão sendo tomada, como está sendo feita aqui, por exemplo, fico feliz de você reconhecer essa questão da medida protetiva. Sim, se vocês assistissem meus reacts lá no YouTube, eu pontuo muita coisa relacionada ao sofrimento masculino, saúde mental masculina, aos homens em situação de rua. Sim, eu tenho estudado bastante também. Inclusive, eu reagi o Breyer, que é um alfa conhecido no meio, e eu acho o discurso dele extremamente prejudicial para os homens.
Não Então. tanto pras mulheres, mas porque ele fala que os homens beta são fracassados, frustrados, que o cara precisa ser isso, não sei o Que quê. o cara precisa malhar. E, pô, ele fala umas coisas pesadas no canal dele, assim. Tem que responder e que eu também o acho que você falou, né? Então, só pra finalizar essa questão Prejudica, das né? leis, as leis em si, se o homem busca poder participar ativamente, não ser julgado por isso, não apenas nessa questão da Lei Maria da Penha, que, enfim, é uma exclusividade da mulher, mas em outras também, violência psicológica, por exemplo, o homem não sofre violência psicológica. Sim. Provavelmente sofre. Então, assim, e aí, mas então, o homem, cadê essa grande questão?